Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo, salvação para a vida eterna? Que bom. Sexta-feira chegou, né? Começo da véspera do final de semana. E a gente vem se alegrar com o Senhor nesse final de semana, lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal. Já se inscreva aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra do Senhor, para abençoar o meu e o seu dia. Então se inscreva durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Amém? Estamos em Gênesis, hoje capítulo 13, versículo 14. A promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém. Aqui em Hebrom, onde ele estabelece a sua casa, agora seu viver, seu acampamento, é a terra onde ele vive, onde eles têm Isaac, onde Isaac e Rebeca têm Jacó, onde os três são enterrados também, depois de suas mortes. E vamos lá, então agora o Senhor tem uma promessa a Abrão. No capítulo 12, ali no começo, a gente vai lembrar que tem o chamado. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes ou da sua parentela, conforme a sua versão, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ele foi, mas Ló estava com ele. Ló, seu sobrinho, continuou com ele. E agora que eles se separaram, ele deu a opção a Ló, deu o direito de escolha a Ló de sua terra, porque Ló escolheria, Ló teria a opção de escolher. Agora Abrão, o Senhor daria terra para ele, a terra que ele lhe mostraria. Então depois que Ló parte, o Senhor vai a Abrão e fala: agora essa terra aqui eu darei a você e a sua descendência será tão numerosa que não será possível contar, assim como é impossível contar o pó da terra ou a areia da praia. Então agora Abraão tem uma promessa que a sua descendência será numerosa. Porém ele já tem alguns anos de vida aqui, bons anos de vida, e ainda não tem filhos. Sarai é estéril. Mas há aqui uma promessa: tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra, como se fosse possível contar o pó da terra, ou seja, não poderá contar a sua descendência. E como nós já conversamos, nosso Deus é um Deus geracional, por isso que ele tem essa promessa de descendência. Então o Senhor veio, trouxe o chamado, revelou o chamado a Abrão, chamou ele para sair daquela terra, daquele lugar. E depois ele veio com a promessa. Muitas vezes nós temos e queremos imediatismo, o Senhor fala uma coisa e a gente já quer tudo. Fala: não, o Senhor já me fala mais, mas nós temos que ser fiéis, cumprir e obedecer aquilo que Ele nos pede primeiro. Depois Ele vem e nos dá mais, e depois Ele nos dá mais. Ele poderia muito bem ter chego ali no capítulo 12 e falar: Abraão, sai da sua terra aqui, sai da casa dos seus pais, dessa terra. Eu vou te prosperar, eu vou fazer com que você prospere, depois eu vou falar o seu chamado, vou falar que você vai ser uma descendência tão numerosa que vai ser impossível contar, e depois vou fazer isso, isso e isso. Seria muito fácil, né?
fácil a gente viver uma promessa que já foi tudo dito pra gente. Agora o que Ele quer é que nós obedecemos aquilo que Ele vem nos pedindo para que Ele nos dá mais. Que se nós formos fiéis no pouco, também seremos fiéis no muito. Mais para frente ainda a gente vai ver a história de José, que é fantástica, mas também só foi revelada bem depois. Então, se o Senhor não tem falado contigo tudo aquilo que você quer ouvir, tudo aquilo que você acha que você precisa ouvir para seguir com Ele, seja obediente naquilo que você já tem. Mas o Senhor não falou comigo ainda, Ives. Continue lendo a palavra, orando e buscando. Que Ele fala, às vezes Ele pode ter falado e não ter percebido. Temos que ser obedientes nas pequenas coisas para, conforme a gente vai obedecendo, vai sendo fiel, Ele vai nos entregando mais e mais e mais. Assim como quando nós somos crianças pequenas ou nós somos novos, pequenos filhos, a gente não vai recebendo tudo de uma vez, a gente vai recebendo as responsabilidades de pouco em pouco. Conforme a gente vai conseguindo completar aquela estação, aquele tempo, a gente vai passando para outro. É como a caminhada, primeiro a gente começa a rolar de um lado para o outro enquanto é bebê, depois a gente consegue ficar sentado, depois que a gente aprende a ficar sentado, nossas costas já nos sustentam, a gente começa a engatinhar, depois que a gente começa a engatinhar e explorar o local por onde nós sempre estamos, nós começamos a andar. E conforme a gente começa a andar, a gente começa a ter uma visão maior, mais longe, a gente já não está mais engatinhando, tentando olhar para cima, a gente já está olhando por cima. Então, às vezes a gente cai, às vezes a gente cai para trás, às vezes a gente cai para frente, mas a gente começa a caminhar e conforme a gente vai caminhando mais, a gente vai ganhando mais estabilidade, vai aprendendo a caminhar mais. E conforme a gente aprende a caminhar, a hora que a gente já está executando bem essa função, a gente começa a correr, a gente aprende a correr. Criança correndo pela casa, lembro do Isaac e Maristela. O Isaac principalmente corria de lá para cá, parecia um mini kart andando pela casa. E machucou, chegou a machucar, batendo na cama, caía, se machucava. E depois que ele aprendeu a correr, ele aprendeu a correr fora de casa, aprendeu a andar de bicicleta. Vai chegar um tempo que ele vai ter mais responsabilidade, mais maturidade, que ele vai aprender a dirigir, vai conseguir alçar caminhos mais longes, onde caminhando ou de bicicleta já não é possível. E é isso que o Senhor, essa analogia perfeita para o que o Senhor tem para nós. Então, quando a gente é ainda, o máximo que a gente consegue é rolar de um lado para o outro, Ele vai dar o suficiente para que aquilo que a gente consiga executar. Se Ele der tudo de uma vez, a gente não consegue. Se fazer analogia com a criança, ela está engatinhando, ainda você fala, pega tal coisa lá no quintal, pega a ração pro cachorro lá no balde no quintal, ele não vai conseguir, porque é muito para aquilo que ele consegue executar. Às vezes a gente até pode achar que está preparado, mas não. E mesmo que estejamos, se não estiver no tempo do Senhor, ainda pode nos estragar. Amém? Então nós temos que esperar no Senhor, tudo no tempo certo. O Senhor não está atrasado, o Senhor não tem pressa. Ele tem a velocidade, Ele respeita o nosso preparo. Se você acredita que Ele tem algo para a sua vida, você tem que se preparar para isso, para aquilo. Se você acha que tem um chamado, por exemplo, para ir para a China, você tem que se preparar, você tem que estudar o mandarim, o idioma de lá, já ir se preparando. Tem inúmeros casos. Às vezes o Senhor faz coisas que nós não entendemos, né? Como Noé. Ele chamou Noé para construir uma arca.
deu as medidas, e Noé provavelmente não sabia construir arca. Então ele foi ensinando Noé, mas Noé não falou para ele, mas eu não sei fazer arca, Senhor. Eu não sei construir isso, eu não sei, talvez não sei nem cortar madeira. Ele falou, bom, como eu conheço a sua voz, é o Senhor falando comigo, o Senhor vai estar junto comigo nessa jornada. O Senhor vai me orientar corretamente. Mas a resposta dele não foi, não sei fazer, não dou conta. Foi, se o Senhor está comigo, eu faço. Amém? Então que a gente sempre esteja disposto a ouvir a voz do Senhor, aceitar aquilo que Ele tem para nós, não reclamar, não perguntar o porquê, apenas obedecer. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.